YouTube, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Então, hoje a gente vai fazer o desafio da água, fazer com meu primo. Quantos anos você tem? 10. E eu tenho 10, né? A gente vai competir. Meu primo, ele tem 11 anos, ele. Aí, gente, a gente vai fazer o desafio da água e ele vai ficar filmando, tá bom? Então, espera só um pouco pra gente ir ali arrumar as coisas. Então, a gente já tá aqui fora com os copos na mão. E ele vai começar. Coloca água na boca, Paulinho. O sapinho faz... Papi, você vai cuspir? Um ponto pra mim! Agora a prima que vai colocar, você tem que fazer a prima rir, tá? Um ponto pra ele. Coloca água na boca. Mudando ser rir. Pronto. Você não vai postar esse vídeo. Vai, agora você coloca água na boca. Meu amigo! Falei. A gente não tá cuspindo um no outro porque a gente vai sujar. Né? Então, vamos lá. Minha vez. Esse vídeo vai ficar uma bosta. Gente, vai jogar uma bola. A gente vai jogar uma bola. A gente vai jogar uma bola. Cala a boca, Pedro. A gente vai jogar uma bola. A gente vai jogar.